Filhos, jovem cria do velho Cádmo, por que trazeis à testa ramos súplices, prostrados nos assentos dos altares? Vapor de incenso assoma em meio à polis, assomam cantos fúnebres, lamentos. Achei injusto ouvir de outros, por isso eu vim pessoalmente, filhos. Eu, Édipo, a quem todos aclamam. Só cabecinha, episódio 44, Édipo Rei de Sófocles. Se você é assíduo cliente aqui deste Só Cabecinha, você já sabe que eu gosto de costurar as coisas, de trazer uns motivos doidos aqui para fazer um vídeo. E hoje eu trouxe, não um, não dois, não três, mas 4 motivos doidos para fazer este vídeo. E o primeiro motivo é que Édipo Rei é lindo! É lindo! Lindo, lindo. Édipo Rei é lindo. Eu devo ter lido essa peça pela primeira vez há uns 10 anos. Sempre fui apaixonado. Aristóteles, o cara, ele dizia que era a peça mais perfeita do mundo. Eu concordo em parte com ele. Concordo bastante com ele, na verdade. E eu nunca falei dela contigo. É uma indignidade que eu não tenha falado desta peça contigo. É uma indignidade. Mas vamos resolver isso, porque o segundo motivo é que eu estou aqui na casa dos meus pais. Nunca matei meu pai, nunca dormi com a minha mãe, mas Freud, neste contexto, vai concordar que é edipiano falar dessa peça aqui na casa dos meus pais. O terceiro motivo é que o número deste vídeo, 44, é o número que eu calço. E você está aí, indignando-se, enraivecendo-se, pensando, mas o que tem a ver, Danilo, com o número que você calça com o Édipo Rei? Calma. Nós vamos falar daqui a pouco, porque o quarto motivo é que a peça se passa num contexto de peste. Uma peste assola a cidade de Tebas e todos estão morrendo. Ou seja, sim, meus amigos, sim, meus queridos, mais uma peça sobre pandemia. Estamos aqui, Édipo Rei, Sófocles. A peça, inclusive, foi escrita logo após Atenas passar por uma peste que aconteceu historicamente. E ele escreve uma peça sobre peste, e hoje nós estamos passando por uma peste, então tudo aqui se costura assim. Terceiro motivo, vamos voltar nele, que é o número 44, meus calçadinhos. Édipo Rei tem tudo a ver com pé, minha gente, tudo a ver com pé. Começando que, vocês devem aí, Édipo Rei, eu falei o nome, vocês talvez não tenham puxado aí ainda, mas tá vindo, ó, tá vindo ali, ó, a ideia de que Édipo é o cara que resolveu o enigma da esfinge. Quem era a esfinge? Era um monstro, metade bicho, metade gente, que matava quem não acertasse o enigma dela. Ou seja, todo mundo, porque o primeiro que acertou foi o Édipo. Então o Édipo estava vindo, andando pela vida dele, de repente ele chega, vê a esfinge vira para ele e fala: este é o enigma clássico, existem outras versões, outros enigmas, mas o clássico é este. Meu filho, qual é o animal que de manhã anda sobre 4 patas, ao meio-dia sobre 2 patas, à tarde sobre 3 patas e, contrariando as leis da natureza, quanto mais patas tem, mais fraco é? O Édipo matutou e disse: é o homem, que na infância, amanhã da vida, anda sobre 4 pernas. Ao meio-dia, quando a vida é adulta, anda sobre 2 pernas. E no entardecer da vida, quando se torna um velho, usa um bastão para se apoiar, tendo então 3 pernas. A esfinge, que, além de fetichista com essas perguntas de pé dela, era uma drama queen, ela se suicida. E Édipo é o libertador de Tebas. Pouco antes na história, pouquinho antes, o rei de Tebas, Laio, tinha morrido assassinado numa estrada. O Édipo chega, salva a cidade, o povo fala assim: vamos fazer o quê? Vamos eleger ele rei. Vira rei, Édipo, vira rei. O Édipo vira rei. E eles falam assim: gente, a gente tem uma rainha aqui, né? Temos uma rainha, temos um rei, vamos casar os dois. Casou Édipo e Jocasta. Já chegamos na parte barra pesada da história, né? Já chegamos. Então a peça começa logo depois disso. Passaram-se anos, o Édipo e a Jocasta têm 4 filhos já. E tem uma peste assolando.
O Édipo fala assim, gente, o que a gente vai fazer? Meu Deus, o que a gente vai fazer? O povo tá aqui, assoma vapor de incenso em Meia-Pólis, assoma cantos fúnebres, assoma todo mundo. E o que a gente faz? Já sei, meu cunhado, Creonte, vai lá em Delfos, o grande oráculo que sabe tudo, pergunta o que a gente faz da vida. O Creonte vai. Logo depois dessa primeira frase, eu falei a primeira frase, aquela frase que eu falei, é a abertura do texto. O Édipo entra falando isso. E o povo já fala, o povo reclama, gente, tá morrendo todo mundo, tá morrendo as frutas, tá morrendo os bichos, as mulheres tá abortando, tá uma desgraça, Édipo, o que a gente vai fazer? Aí o Édipo, calma, mandei o Creonte lá em Delfos. Aí o Creonte, gente, o Creonte tá chegando ali. O Creonte chega e fala, olha, o que Delfos falou, né? Apolo falou lá em Delfos assim, Apolo é o deus de Delfos, o que fazia os oráculos. Ele falou assim, ó, a gente tem que punir o assassinato do Laio, que era rei antes de você, Édipo. Aí o Édipo fala assim, mas nós vamos punir mesmo, não quero nem saber. Então se é isso, vamos punir. E ele diz, uma frase maravilhosa, ele diz, eu punirei o assassinato de Laio como se ele fosse meu pai. Sófocles faz um uso da ironia durante toda a peça, que é maravilhoso. O Édipo ainda não sabe que o Laio é pai dele. Gente, spoiler, né? Eu tinha que ter avisado antes, porque assim, a peça tem 2000 anos, minha gente, eu não posso avisar spoiler dessa peça, não. Mas o Laio era pai do Édipo, e o Édipo matou um velho numa estrada, chegada... Vamos juntando as coisas, tá? Mas não vamos juntando tudo, não. Não vou dar tanto spoiler dessa peça, mas, né? Aqui estamos aqui. Gente, depois de Freud, pós-Freud, eu duvido que alguém não tenha a ideia desse cerne da peça, né? Que é o Édipo, que é o cara que mata o pai e se casa com a mãe. Freud, aliás, dizia que o grande interesse que nós desenvolvemos na história do Édipo, o envolvimento emotivo que a gente tem com o Édipo, é que toda criança teve essa vontade de matar ou de destruir o pai, né? Os meninos tiveram essa instância de destruir o pai para poder se unir à mãe e tal. Não vou discutir com Freud, não sou psicanalista, não estou aqui para discutir com Freud, mas eu não concordo tudo com Freud. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas do Édipo Rei é, primeiro, a maestria do Sófocles no uso da ironia. O Sófocles faz de tudo para falar assim, gente, vocês já sabem o que vai acontecer, você está aqui, o quê? Mas a cada momento você vai falando assim, meu Deus! Eu acho, inclusive, que tinha que ter um programa de televisão em que me mostrasse lendo essa peça daqui 2 anos, que é a hora que eu der uma esquecida do todo do texto, né? Porque agora o texto está vivo aqui na minha cabeça. Mas daqui 1 ano, mais ou menos, vocês fazem um programa, me filma assistindo, porque eu, que já tinha lido a peça, que conheço a história, que já li no Freud, que conheço tudo, eu tô lá, né? Então eu sei o que vai acontecer. Eu ia lendo o Édipo, descobrindo as coisas, porque, meu Deus do céu, ele descobriu, ai meu Deus do céu. E o Sófocles não economiza. Na segunda parte da peça, tem essa primeira em que ele conversa com o Creonte, logo em seguida o Édipo fala assim, gente, tem um adivinho aqui muito bom na cidade, o tal do Tiresias. Vamos chamar o Tiresias, vem cá, Tiresias, vamos conversar. E aí o Tiresias já chega e fala assim, oh meu Deus, eu não queria vir aqui, eu não quero contar o que está acontecendo, eu não quero te contar as coisas. E assim, eles brigam, o Édipo é meio arrogante, ele é meio assim, né... O Édipo tem uma hora que ele fala pro Tiresias, o Tiresias adivinha, ele fala assim, então, quando a Esfinge estava aqui, por que você não adivinhou o enigma dela? Fui eu que, sem essa coisa de adivinhação, fui lá com a minha própria inteligência, eu adivinhei. Verdade. O Tiresias fala assim, então, meu filho, você está se mexendo com a pessoa errada, e se você não ficar calado, eu vou contar que foi você que matou o Laio e você está comendo a sua mãe. Falei. Pronto, falei. Virou uma briga, tal, dá um rolo, a peça, e aí vai enrolando, vai virando briga. Mas enfim, eu acho que uma das coisas que a gente sente pelo Édipo é que essa ânsia de entender, de conhecer e de saber, ele sente que ele tem o controle. É tão bonito, porque ele acha que ele tem o controle o tempo inteiro. E de repente ele vê que ele não teve controle de nada. Que nada esteve sob o controle das mãozinhas dele. E ele, o tempo inteiro ele leva lambada de todo lado. A hora que ele pensa que ele está lá certo, vem o pá! E ele é muito lógico. Todas as decisões dele, tudo que ele fala, todos os razonamentos do Édipo
são profundamente lógicos, você concorda com ele, tipo, mesmo você sabendo o que está acontecendo, você sabe que foi ele que matou o pai, você sabe que ele está pegando a mãe dele, mas aí você fala assim, mas ele tá certo, gente, olha aqui, ele deduziu, ele é inteligente, um homem inteligente que sabe das coisas. E eu acho que neste ponto, todo mundo consegue entrar em contato com o Édipo, sabe, todo mundo acha que tem bom senso o suficiente, que é inteligente o suficiente, que sabe o suficiente das coisas e que entende as coisas com clareza. Nem sempre, né? Nem sempre. Édipo é um caso que mostra pra gente que não sempre, nunca. Enfim, Édipo Rei é maravilhoso por uma sequência de coisas. Primeiro, essa ironia dramática do Sófocles. Ah, meu Deus, a ironia dramática do Sófocles. Pensa bem, gente, tem um momento em que o cara, sem saber que ele matou o próprio pai, fala que vai vingar a morte do sujeito, que é o pai dele. E aí depois disso, ele me coloca o Tiresias para contar tudo o que está acontecendo na peça, para ninguém se confundir, ninguém ter dúvida do que está acontecendo, e a gente vai vendo tudo se desenrolando aos poucos. Essa estrutura do Édipo indo aos poucos, dele ir desvendando, enquanto a gente já sabe o que está acontecendo, a gente já sabe tudo, porque o Tiresias falou ali, a gente já tem consciência, mas o Édipo está ainda meio assim, oh meu Deus, eu não sei de nada, o que está acontecendo, quem sou, onde estou? E isso vai dando um sabor, é uma maravilha. As personagens dessa peça, Édipo, personagem maravilhosa, inteligente, racional, arrogante, mais poderoso, a Jocasta. A cena em que a Jocasta, antes do Édipo, a Jocasta entende tudo, ela fecha as coisinhas, ela entende. A cena em que ela entende tudo e ela fala, Édipo, não procure saber mais, e sai de cena. Meu Deus do céu! Porque aí ela sai de cena, né? Spoiler de novo, gente, cheio de spoiler, esse vídeo é cheio de spoiler. Ela sai de cena, a gente não sabe o que acontece, o Édipo sai, porque o Édipo logo em seguida entende o que está acontecendo, ele sai transtornado, entra no palácio, e aí ele vai, procura ela, tira uma espada, quer encontrar ela, arromba as portas do quarto do casal e encontra a Jocasta enforcada. Ele tira ela da forca, ele tira um broche, que era o que prendia a roupa dela, era esse broche, então ela fica nua e ele fura os próprios olhos, ele fica cego. E aí tem uma coisa que nós temos que comentar aqui, que eu não lembro se isso é comentado na peça antes, não me recordo, acho que não, mas o Édipo é deficiente físico. Quando ele era neném, furaram os pés dele, ele é o Édipo, o de pés inchados por causa disso, ele se apoia num bastão e ele acrescenta mais uma deficiência física, ele fica cego. Então ele é um personagem fodástico que é deficiente físico. Não vamos deixar isso passar em branco, porque o capacitismo nestes últimos séculos tem sempre deixado isso passar em branco, mas não. Édipo, deficiente físico, fodástico. Meio estranha a família dele, mas ele não tem culpa, que é uma outra coisa. O Édipo nunca tem culpa do que está acontecendo com ele. Ele é gente boa, ele é tão gente boa, inteligente, meio arrogante, mas a gente gosta dele. Não tem como você não seguir esse desvendar da história sem ficar, meu Deus, que coisa linda! É maravilhoso. E aí, eu não posso deixar de contar 3 coisas. 4, vou falar também um pouquinho breve do mensageiro de Corinto. O Édipo acha que é filho dos reis de Corinto, o rei de Corinto morreu, e aí vem um mensageiro, que é um malandro tentando tirar proveito da situação. Maravilhoso, lindo, personagem deliciosa. Mas, quando o Édipo entra transtornado no palácio, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não viu, mas sai um cara de lá de dentro e vai contar para o coro e para a gente o que estava acontecendo. E ele anuncia a morte da Jocasta. Ele diz que é breve de se dizer e breve de se ouvir. Morreu Jocasta Augusta. Que verso! Morreu Jocasta Augusta. E além disso, morreu Jocasta Augusta. O Édipo sai já cego, deficiente físico, com problema para andar, ele, depois de toda essa desgraceira que aconteceu isso tudo ruim na vida dele, meu Deus, ele sai e ele diz um dos versos mais lindos na tradução que eu li. O verso é traduzido magistralmente como: ver porque se só há visto vista amarga. Sófocles! Não contente com isso, o Sófocles ainda coloca no final este verso, esse é o último verso da peça. Homem nenhum afirme, eu sou feliz, sem antes transpor, sem sofrer nada,
o umbral da morte, porque ninguém sabe quando que a desgraceira vai chegar. Édipo rei, rei, Édipo rei, rei, matou o pai e casou com a mãe Édipo rei.